É um dia onde nós vamos estar frente a frente com as autoridades, mesmo algumas faltando. A gente acredita ter sido em função do trânsito, queremos acreditar, mas as presentes aqui, né, está aqui para justamente fazer um grande esclarecimento, né, sobre a questão de tudo sobre a questão da moradia. Aqui está o doutor Gil Braga, né, que também ele é especialista, né, em questão de conflitos fundiários. Recentemente ocorreram os conflitos fundiários na cidade e a gente também está aqui para que essa audiência seja um instrumento de esclarecimento a toda a sociedade da cidade de Candeias. Tem também aqui a Caixa Econômica na pessoa de Dr. Éder, né? Éder Luiz, para falar sobre os programas habitacionais do governo federal. Temos também a Defensoria Pública daqui, né? Doutora Viviane, representando a Defensoria Pública da cidade de Candeias. Isso é muito importante. Tem também representante do Comando de Polícia da cidade, o capitão, né? Capitão Juliano Aguiar. É isso aí. Temos também o delegado de polícia, que está aqui, o titular, é isso? William Chan, né? William Chan, está aqui, o titular da Delegacia de Polícia daqui da cidade. A gente está sentindo falta dos meios de comunicação, né? Foram convidados, porque a gente acredita que a comunicação é fundamental para que a gente possa estar fazendo uma exposição maior desse grande evento. Para iniciar, queremos falar sobre a questão, antes de passar para as autoridades, quero fazer um breve relato referente à construção desse movimento. Primeiro passo, fala passo a passo, em 10 minutos eu faço esse histórico, esse breve histórico. Primeiro passo, o movimento, ele é independente, autônomo e apartidário, né? Então já deu para entender que o movimento ele é totalmente independente. E o movimento vai nas cidades. Antes de falar das cidades, quero deixar bem claro aqui que o movimento ele lutou junto com o governo Lula, quando nós fizemos diversas viagens para Brasília, justamente para criar um projeto habitacional para o país. Todos os movimentos sociais do país se unificaram justamente em função de um projeto de nação, um projeto de habitação onde pode direcionar o interesse social, onde as pessoas que não têm condições, e até as que têm, nós acabamos lutando por todo mundo, têm acesso livremente à moradia. E em função dessas conquistas, tivemos diversos programas do passado. Programas que eram apontados por setores políticos, problemas de todo tipo de problema. Aí, evidentemente, nós convidamos diversos setores jurídicos justamente para acompanhar esse processo. E outro parecer melhor também, até essa audiência pública, nós fizemos questão de convidar o setor jurídico também para acompanhar e fiscalizar. Por esse motivo que nós chamamos o Ministério Público daqui, e não sei se estão aqui, né? Foram convidados o Ministério Público daqui. E aí, nós conseguimos, né, desmistificar ou juntar todos os programas que automaticamente eles foram migrados para o programa Minha Casa Minha Vida, que nós tínhamos antigamente o PSH, que é o Programa de Subsídio Habitacional, né, onde as pessoas que tinham baixa renda teriam acesso. Depois criaram o CRES Solidário. O CRES Solidário chegou, mas não acompanhava a vontade da sociedade. Por quê? Porque existiam diversos impedimentos para que as pessoas tivessem acesso. Aí as pessoas tinham que ter nome limpo, tinham que apresentar renda comprovadamente, etc e tal. E aí a gente acabou fazendo diversas manifestações, por isso que o movimento se torna legítimo, para que fosse tirado essas burocracias, né? De repente, aí os governos criam um imposto chamado ITIV, que é Imposto de Transmissão Intervírus, ou seja, para as pessoas terem acesso à casa, terem que pagar um valor aproximadamente de R$ 1.400. E aí, por diversas manifestações, nós conseguimos anistiar. Então, todas as pessoas que não tinham condições de ter acesso, de ter esse recurso para poder pagar
nós conseguimos anistiar através de muita luta. Então, essa é uma das vitórias grandes do movimento. Outra coisa, outra vitória nossa, conquistada pelos movimentos sociais. Nós fomos a Brasília solicitar aos governos, principalmente no governo Lula e Dilma, ainda no governo Lula, que a mulher ela fosse a chefe da família. Outra luta conquistada. A mulher é a chefe da família. Por isso que o direito está mais a titular a mulher. Outra luta conquistada pelo movimento. E aí, quando a gente percorre pelas cidades, a gente acha estranho, e infelizmente não é a cidade de Candeias, mas tem cidades que nós já fomos e os prefeitos dizem que o movimento não é legal, que o movimento não existe. Gente, como é que não existe se fomos nós que lutamos para que o Estado tenha dinheiro para habitação? Os fundos municipais de habitação, os fundos estaduais de habitação e o Fundo Nacional de Habitação. Quem lutou foram os movimentos sociais. Então, onde é que está? Como é que não existe? Talvez, né, tem algumas prefeituras que nós percorremos, eles costumam criar os monopólios, ou seja, costumam criar a politicagem. Não é nem política, porque política é coisa séria. Aí começa a criar as politicagens, fazendo com que as pessoas não tenham acesso, a não ser as pessoas que têm votado naquele setor político. Mas a gente não quer entrar nessa discussão. A gente quer que a habitação seja direito para todos. Então, por esse motivo, nós estamos aqui nessa audiência, com as autoridades presentes, para que a gente discuta frente a frente. A Caixa Econômica, por sua vez, no passado, né, foram criados diversos programas pelo governo federal e a Caixa executa, é claro. Entre esses programas, era o PSH, que eu acabei de falar anteriormente, que era o Programa de Subsídio Habitacional. Em seguida, foi criada a Resolução 460, no passado, e depois passou para 511 e agora 518, né, agora até o presente data, e outros programas como Casa da Gente, etc. e tal. Só que, automaticamente, todos esses programas, inclusive até o PAC, o Programa de Arrendamento Residencial, o Crédito Solidário, todos esses programas foram automaticamente migrados para o programa Minha Casa Minha Vida. E aí eu queria também que o gerente da Caixa, aproveitando que está aqui, faça um esclarecimento sobre a questão dessa mudança que teve. Porque recentemente nós entregamos casas para as pessoas de baixa renda por R$25. E o programa do passado dizia o seguinte: as pessoas que recebem de 0 a 3 têm acesso, aí considerado de interesse social, de baixa renda, né? De 0 a 3 salários mínimos. E que cada um desses salários, ou seja, as pessoas que recebem salários de 0 a 3, quem recebe de 0 até 1, pagaria 10% do salário, 60 e fração. Quem recebe 2, 120 fração. Quem recebe 3, pagaria 180 fração. Então, e agora tem um novo momento que as pessoas que, se tiverem caráter de risco, não paga nada. E quem está, né? E quem recebe de 0 a 3 pagaria, no caso, R$25. Os que já estão pagando os R$60, 120, 180, continua até os 10 anos completarem. Agora os daqui, esse novo momento, é importante que a representação da Caixa faça seu pronunciamento em cima também esses pareceres, para que seja esclarecido para toda a sociedade, né? Então, assim, aqui também nós tivemos muitos grandes momentos quando a Defensoria Pública do Estado, na pessoa Dr. Gil Braga, doutora Melissa, também tem 2 doutores que estão em outros setores, que é o doutor Ricardo Carilo e a doutora Mônica Aragão, que sempre a gente lembra dessas 4 pessoas que têm vivenciado, têm direcionado todo o seu apoio ao movimento sem teto da Bahia, também em especial da cidade de Salvador. Isso é muito importante, porque ele entende, né, o fundamento desse movimento e os objetivos dele, quais são as suas linhas que direcionam as pessoas da moradia. Agora, voltando aqui a Candeias. Nós fundamos um movimento com o objetivo de identificar todos os sem-tetos escondidos e espalhados pela cidade e pelo Estado. Caracterizando sem-teto, são as pessoas que moram no teto dos outros.
Por isso que a gente chama movimento dos sem teto. Quem mora no teto dos outros, nós caracterizamos de sem teto. Aí muita gente se confundia. John, sem teto não é quem mora debaixo das pontes, não? São também. Agora, só que nosso campo não cadastra esse pessoal, porque nós não temos estrutura, né, financeira e física e etc., para estar cadastrando as pessoas que moram nas ruas. Por quê? Tudo tem um porquê. E geralmente quem mora nas ruas são pessoas com problemas psíquicos, né? E aí é claro que tem que ter todo um aparato estrutural de um órgão público para estar dando essa assistência. Agora, o Movimento Sem Teto da Bahia, ele cadastra as pessoas que não têm teto, que moram no teto dos outros, seja ele de aluguel, seja ele que mora na casa de pai, mãe, tio, parente de primeiro, segundo e terceiro grau, e que sejam de maiores. De menor, ele tem que ser emancipado, ou seja, filhos, né? Não que as pessoas vão correr atrás de fazer filho para ter casa, mas aí a gente caracteriza nessa linha para que você tenha sua moradia digna. Agora sim, é claro, né? Aqui está a coordenação estadual do movimento da Bahia, de moradia da Bahia, está aqui a coordenação local, que é a coordenação do movimento sem teto daqui de Candeias, justamente e com todas as autoridades para que a gente possa fazer um grande seminário, ou seja, uma grande audiência pública, para que tem também por objetivo de fazer o esclarecimento geral a toda a sociedade. Como é que pode um monte de gente que não tem casa está aqui no sofrimento, e um monte de gente que tem casa está lá? O resultado disso, sabe qual foi, doutor Gil? Sabe qual foi o resultado disso? Abandono. O movimento só ocupa prédios e terrenos sem finalidades sociais. Mas o movimento ocupou esse. Esse tinha uma finalidade social, mas acabou não tendo, porque ninguém estava morando. Já foi entregue há mais de 6 meses, quase um ano, esse empreendimento, e lá literalmente fechado, sem nada. Acabou ficando sem finalidade. E aí? Enquanto isso, o povo sofrendo, muita gente sendo despejada, estão aqui presentes, muitos presentes, sem ter onde cair, para não dizer naquele local, né? Morto, dizer para não entender outra coisa errada. Então, e aí fica lá os prédios ociosos, fica lá literalmente abandonados. É claro que o movimento tem que tomar uma posição. O movimento tomou e resultou em coisas boas e coisas ruins. É normal, é natural. Então, o movimento construiu essa audiência justamente para a gente discutir. Está errado, temos que consertar, né? Aqui está o representante da prefeitura, está o representante da Caixa e do Judiciário, e também da Polícia Militar, né? Diversos setores, também setores sociais. E aí nós temos que aqui sentar, nós todos aqui nessa audiência, para discutir como é que vai ficar. Essas casas, gente que já tem casa. Na cidade de Lauro de Freitas, nós chamamos a Justiça Federal, denunciamos a Justiça Federal que o pessoal não tinha, um setor não tinha ido morar, né? E outro setor estava lá, ocuparam, que também não eram seus. E outros não foram morar porque estavam ocupados. Então tinha diversas discussões. E aí nós chamamos a Justiça Federal, a própria Prefeitura Moema Gramacho, que ela é prefeita no ano retrasado, né? Até o ano passado sim, mas o episódio foi no início do ano passado, né? E chamamos, aí a Justiça Federal fez uma liminar de reintegração de posse, só para colocar as pessoas que realmente não tinham casa e que mereciam da casa. E aí nesse caso nós entramos em cena justamente para fazer a ação contrária que foi feita aqui. E aí a Polícia Federal tirou, a Justiça Federal acionou a Polícia Federal foi e tirou essas pessoas, porque já tinham finalidade, né? E o caso daqui também tem finalidade, mas não fizeram dela, não materializaram essa finalidade. Então, em função dessa não materialização dessa finalidade, aí o movimento agiu. Então, o movimento agiu, justamente radicalizou em função de algumas desordens. E a gente precisa dar uma arrumada, porque na área da moradia a gente tem que tomar posição e providência. Tomamos. Sabemos também que não foi uma posição legal, mas também existem as contradições.
não foi uma posição legal, mas também nós somos um instrumento de pressão, nós somos independentes, ninguém mandou, porque nós somos independentes. Então nós tivemos essa função. Cadastramento, muitas especulações, inclusive chegavam até a gente, informava que a própria Caixa Econômica daqui da cidade de Candeias dizia que o movimento era ilegal, não existia. Não sabemos de quem partiu, mas chegaram a dizer. Aí eu pergunto, como é que o movimento era ilegal? Se fomos nós que lutamos por tudo. Até o governo do estado reconhece que nós temos direito mais casa do que o próprio governo. Nós temos direito de 60% da casa. 60% para 100 só falta 40%. Então nós temos direito de 60% dessa casa que tem nesse estado. O governo Wagner reconheceu. E o reconhecimento não só foi só no discurso, materializado. No ato do cadastro do estado, tem nosso nome lá. São 8 movimentos nacionais, parceiro nosso, que é o MNLM, a União Nacional de Moradia por Moradia Popular, a CONAN, né? A CONAN, a FABES, MSTS. Então, são vários movimentos nacionais que está no ato. Quando você abre a página do cadastro social do Casa da Gente, aí já está lá, tem uma pergunta que diz o seguinte: participa de algum movimento social? Aí as pessoas têm, é claro e evidente, se faz parte do nosso campo, nós orientamos que coloquem o nosso nome. São 8 movimentos. Nós orientamos que coloquem, que cliquem em MSTS, que é o Movimento Sem Intenção do Estado da Bahia. Então nós temos orientado isso. Então tudo foi feito. As pessoas já estão cadastradas, tanto com o movimento, ou tanto com o movimento Sem Teto da Bahia, como também no cadastro social de 2009 e agora 2012, né? Já foram totalmente cadastrados. Agora as pessoas querem ver quais são as providências, tanto o movimento que as autoridades vão tomar. Bom dia a todos. Bom dia. Quero saudar toda a mesa, através da diretoria, no momento, o Centésimo de Candeias. Minhas amigas e meus amigos, com muita satisfação estou aqui nessa manhã representando o senhor prefeito Saíno Francisco, que, por motivo de já ter outros compromissos na sua agenda, não pôde se fazer presente, mas pediu que eu viesse representar, viesse dar uma atenção e também passar uma mensagem, né, a todos vocês, dar boas-vindas ao movimento Sem Teto de Candeias. Quero dizer a todos que logo após as eleições, estive em Brasília com o nosso prefeito, com o ministro das cidades. E um dos motivos, justamente, foi falar com o ministro do nosso déficit habitacional aqui na nossa cidade. E o ministro se mostrou muito receptivo, inclusive disse que existe realmente programas também, né, verbas a fundo perdido para que possamos construir casas para os nossos moradores, onde o teto de morar, mas que Candeias precisava também resolver, né, as suas pendências. E Candeias estava inadimplente, né, com débitos, no FGTS, no INSS, e precisávamos estar aptos para que possamos buscar esses recursos. E essas providências já estão sendo tomadas. Acredito que mais uns 30 dias, Candeias já estará em condições de buscar recursos, entre os recursos, né, na área habitacional. Então, essa é uma preocupação do município, né, e também a sua parcela de contribuição em relação, né, agora até achou melhor, né? Entendeu? Dá também a sua parcela de contribuição e também,
já estamos visitando, né? Candeias tem muitas empresas aqui que tem que ter uma responsabilidade social também. Estamos também convocando esses empresários para que também venham fazer parcerias, para que também possam dar a sua contribuição também social ao nosso município, para que possamos, juntamente com o Movimento Sem Teto de Candeias, quem sabe fazer um grande mutirão, né, independente de verba federal, né, fazer um grande mutirão de construção de casas. Estamos também fazendo, procurando rever a situação da arrecadação do nosso município, para que Candeias em breve, ainda nesses 4 anos também, possa construir moradias também, com recursos próprios também, né? Então, há essa preocupação do Poder Executivo em fazer essas ações. Eu quero aqui estar também a nossa secretária do Serviço Social, a senhora Jane Márcia também, que eu sei que, tecnicamente, até tem mais do que falar, mas tem lutado, tem batalhado, tem também levado ao prefeito essa preocupação. E quero, em especial, pedir, secretário, que mantenha a porta do seu gabinete, a secretaria aberta para o MSTC, para que possam ser parceiros realmente. Já vi que são realmente pessoas sérias, pessoas realmente que querem sim fazer o melhor pelo povo de Candeias. E querendo fazer o melhor pelo povo de Candeias, com certeza terá o apoio da Prefeitura Municipal de Candeias. Serei breve em minhas palavras, mas apenas para dizer a todos que estou muito feliz de estar aqui, né, e colocar a Prefeitura para realmente ser parceira do MSTC aqui de Candeias, tá bom? Muito obrigado. Representando a Caixa Econômica, representando o governo, né, esfera federal, Éder Luiz. Bom dia a todos presentes e, em nome do vice-prefeito Dr. Jorge, quero parabenizar a todos e os presentes aqui a essa audiência. Essa já deve ser a terceira audiência que eu estou aqui presente com relação à habitação na cidade de Candeias. Eu me sinto muito à vontade porque todas elas nós procuramos dirimir dúvidas com relação ao papel da Caixa no programa habitacional do Brasil e no momento de Candeias. Nós temos aqui em Candeias hoje 3 projetos habitacionais para para a linha de 0 a 3 salários mínimos. O Nossa Senhora da Candeias 1 e 2, que foram 1.000 unidades, que já foram entregues em 26 de junho, certo? Provavelmente quase 7 meses de entregue. E temos um projeto na Areia com 382 unidades que está parado no momento em virtude de falência da empresa que iniciou a obra. Não tem nada a ver com o terreno quando se comenta na cidade. O problema foi falência da empresa. Foi feita uma nova licitação para a empresa vencedora, até o momento não retomou a obra. E temos um projeto na Vila Benedito, que é o PAC 2, que são 142 unidades. Só a título de esclarecimento, a única pessoa que está autorizada a falar pela Caixa na cidade de Candeias sou eu, que sou gerente geral. Em momento nenhum eu pronunciei que qualquer movimento é ilegal aqui na cidade. Certo? Se houve comentários, foi comentários. Porque essa é a primeira vez que eu estou me pronunciando sobre a situação das casas, dos apartamentos que foram invadidos. Não falei a rádios, não falei com qualquer representante do MSTC. Não me procurava, certo? E não sou eu a pessoa digna de falar se algo é ilegal ou legal. Não tenho poderes para isso, nem como representante local da Caixa. Os procedimentos que foram tomados, segundo o próprio presidente, né, falou aqui, foi um ato decidido pelo próprio movimento. A Caixa sendo comunicada que ainda não foi oficialmente, certo? Vai tomar as providências legais. Na verdade,
esses imóveis não pertencem mais à Caixa a partir do dia 27 de junho. São imóveis de poder privado. As pessoas que estão lá, eles receberam o imóvel e, por terem recebido o imóvel, eles fizeram um contrato onde eles irão pagar, dependendo da sua faixa salarial, 10% dela durante 10 anos e se tornarão proprietários. O valor foi fixado em R$ 1.600, porque anualmente acompanha o salário mínimo aumentado, né? Mas o valor é R$ 1.600. Então a prestação máxima ela é 10%, R$ 160. A menor prestação para esse projeto Minha Casa Minha Vida, que foi constituído na cidade de Candeias, a menor prestação seria 50 e poucos reais, certo? Que é o valor da prestação mínima. Um relato muito importante referente à questão dos projetos habitacionais para a cidade e também uma parceria publicamente com o movimento dos Sem Teto da Bahia e também colocar para a Caixa Econômica, que é um prazer. O movimento ele não tem nada a ver com a Caixa Econômica, mas é parceiro da Caixa Econômica, não tem vínculo nenhum, deixando bem claro que tem pessoas que se confundem nós com a Caixa ou nós com a ação social, que a gente faz, nós fazemos cadastros, né? E o gerente da Caixa colocou muito bem referente o cadastramento, que a Caixa não faz cadastro. Quem faz cadastro é a Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, que encaminha para a Caixa. A Caixa faz uma análise geral e dá o parecer, a execução. Então, aqui no nosso caso, o movimento faz o cadastro para identificar todas as pessoas que não têm moradia no Estado, né? E lança para os governos, seja ele a Prefeitura ou o próprio Estado, que nesse momento não é a Prefeitura que está fazendo o cadastro, é o Estado, né? Aí rolou várias conversas que a Prefeitura não está fazendo cadastro. Correto, quem falou isso está correto, a Prefeitura não está fazendo cadastro. Quem está fazendo é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado. E é claro, com certeza, a Secretaria de Ação Social, que está aqui, também vai estar dando parecer, né? E, gente, olha, o gerente da Caixa falou muito bem, nós temos que fazer essa denúncia. Agora, quando a gente chama a pessoa para fazer a denúncia, não quer se aparecer, não quer, acha que tudo bem, que a gente entende que a violência está muito grande nesse país, mas se a gente não encarar essa realidade, se a gente não tiver coragem para jogar duro mesmo, a coisa vai continuar. A gente sabe, como ela colocou ali, que tem um apartamento vendendo por 12 mil, esse está até caro, viu? Lá em Salvador ninguém custa também 3 mil, né? Dr. Gil Braga, da Defensoria Pública do Estado, também na cidade de Salvador, representando Diário, e também ele vai falar sobre habitações de interesse social e outros temas à vontade. Doutor, muito obrigado. Todos e a todas, inicialmente eu quero agradecer o convite que foi formulado pelo movimento. Estão ouvindo agora? Alô? Inicialmente eu quero agradecer o convite. Alô, de regularização fundiária, e nós temos uma parceria muito positiva com o NUV, com os movimentos populares, tanto o movimento encabeçado por Jones, como por outras lideranças dos movimentos populares da Bahia, com o movimento de população em situação de rua, com todos esses movimentos que são importantes para a política de moradia no Brasil, na Bahia e no Brasil, em cada município onde vocês moram. Eu aprendi com o movimento que o Minha Casa Minha Vida, na verdade, em que pese parecer uma política que foi doada pela União, foi implantada, mas antes disso, ela foi uma conquista dos movimentos populares de moradia. Eu tenho acompanhado isso
e sei que essa é uma conquista de vocês e que é importante que vocês estejam aqui hoje debatendo. Eu fiquei ali sentado ouvindo todo mundo falar e algumas pessoas perguntarem e observo que eu acompanho as ocupações desde o início, algumas ocupações que ocorrem no município de Salvador, e agora eu estou acompanhando as pessoas já nos seus imóveis no programa Minha Casa Minha Vida. E na verdade, em que pese para ser uma vitória, uma conquista, você ter um teto, algum lugar onde morar, mas em verdade, quando você vai para a sua unidade, as lutas se tornam outras, os interesses, os direitos se tornam outros. E é um pouco do que eu quero falar. Johnny, na fala dele, falou de algumas pessoas que não pagam o imóvel do Minha Casa Minha Vida. Mas, pelo que eu lembro, Johnny, isso foi uma resolução para pessoas que sofrem os impactos das obras, de grandes obras, né? Então, essa também foi uma discussão que eu acompanhei e se discutiu o seguinte: a pessoa sofre o impacto de uma grande obra, como a gente vê lá em Salvador na Via Expressa, que é uma obra que fez uma desapropriação muito grande ali na Estrada da Rainha, e a pessoa era removida da sua casa, certo? E ela ia para uma unidade da Minha Casa Minha Vida. Só que se a gente for parar para pensar, essa unidade do Minha Casa Minha Vida, ela na verdade é uma indenização por força do cidadão sofrer impacto daquela grande obra, certo? Então, naturalmente, você não pode pagar para ser indenizado. Então, eu acho importante que tenha esse benefício da pessoa não pagar quando ela sofre o impacto de uma grande obra, como as obras que estão ocorrendo pelo Brasil afora, obras do PAC e da Copa, certo? Então, você teve essa fala, eu queria fazer esse esclarecimento porque eu achei importante. Outra coisa interessante é que a gente está sempre em diálogo com a CEDU, e que pede a CEDU não estar presente aqui, mas a CEDU ela faz ela dá apoio técnico aos municípios para que eles possam incrementar e aumentar a produção de moradia digna, certo? Então a CEDU ela tem dá todo esse apoio para que os municípios possam avançar na implantação das suas políticas públicas de moradia. Nós da Defensoria também temos nos disponibilizado a ajudar algumas prefeituras a fornecer material ao movimento para que dialogue com o município, para que ele possa avançar na produção de moradia para as pessoas que ali residem. Quanto à fiscalização eu peguei vários trechos, várias falas aqui hoje, viu, Jones, para eu dar a posição da Defensoria Pública, certo? Com relação à fiscalização do Minha Casa Minha Vida, nós estamos vivenciando isso em Salvador. Imóveis vendidos, imóveis que estão sendo alugados e o pior, imóveis que estão tendo destinação diferente do uso residencial. Essa semana nós recebemos uma informação de que uma pessoa mora no imóvel e conseguiu um outro imóvel, que nós não sabemos como, e utiliza como bar, certo? Então é uma coisa que realmente a gente tem que estar acompanhando, porque é a exploração do seu semelhante. A pessoa está na mesma condição que você que tem de moradia e utiliza uma outra moradia para se apropriar e impedir que outro exerça o direito à moradia. Então é uma coisa que eu achei essa uma das denúncias mais graves que eu ouvi, certo? A pessoa botar um bar e impedir que outra pessoa venha morar naquele lugar. Concordo com o gerente da Caixa Econômica, certo? Que não há possibilidade da própria Caixa fazer essa fiscalização. Tem que haver essa provocação da sociedade nesse sentido, para que a Caixa possa identificar e retomar juridicamente aquele imóvel através das ações cabíveis, certo? E nós temos também feito esse debate em Salvador. Jones, nas reuniões lá, sempre levanta essa questão do uso indevido dos imóveis do Minha Casa Minha Vida. E nós temos sido firmes também nessa questão, porque quem precisa de moradia não vai alugar imóvel nem vai vender. Quem está fazendo isso é porque não precisa de moradia, está ocupando espaço que você poderia ser destinado a outra pessoa. Quando vocês vão para as unidades de Minha Casa Minha Vida, e eu acompanho em especial um conjunto habitacional que é muito grande lá em Salvador, chamado Bosque das Bromélias, os interesses e os direitos se tornam outros, como eu disse.
Por quê? Porque lá em Salvador, eu não conheço a realidade de Candeias, as pessoas que foram para Minha Casa Minha Vida, elas foram colocadas num lugar distante do centro urbano, não é? Então o que é que acontece? Elas têm a dificuldade de mobilidade urbana, né? Porque onde ela mora, ela tem dificuldade de ter acesso ao transporte para dali até o seu trabalho e dali oferir renda, até para poder pagar a prestação do Minha Casa Minha Vida, pagar condomínio, pagar luz, não é? Então nós temos esse debate que está sendo feito em Salvador. Pessoas que têm dificuldade no acesso à educação lá, né? Porque como é distante das escolas municipais de empreendimento, os alunos não estão conseguindo na escola. Lá em Salvador, nós conseguimos dialogar com o município de Salvador e eles estão fornecendo transporte escolar para que esses alunos que residem nesses empreendimentos, certo, possam ir até as escolas, até que o município encontre um terreno, construa uma escola e as pessoas exerçam o seu direito à educação. Então, e outra política também que a gente está discutindo lá em Salvador, Minha Casa Minha Vida, é a política de emprego e renda. Porque o Minha Casa Minha Vida ele não pode ser encarado como uma construção de conjuntos habitacionais de classe média. Ele precisa ter uma série de políticas envolvidas naquela questão. Uma delas é a política de emprego e renda. Nós temos debatido lá com a Prefeitura a possibilidade do oferecimento de cursos de profissionalização para as pessoas que residem no Minha Casa Minha Vida, para que elas possam encontrar uma forma de ter renda, até para que elas possam pagar os seus impostos. Esse é um debate. Eu estou citando uma realidade que eu encontro no município de Salvador. Eu não conheço a realidade do município de Candeias, mas eu fiz todo esse discurso para explicar a vocês que, além do direito à moradia, como um teto, vocês também precisam exercer o direito à cidade. O que é direito à cidade? É você poder morar e também ter a possibilidade de exercer os outros direitos que precisam estar agregados à moradia, como direito à saúde, direito à educação, direito à mobilidade urbana, direito a emprego e renda, direito a lazer. Então, eu sei que no futuro essa discussão vai ser feita e a gente precisa encarar que também é um direito do cidadão que ali reside na Minha Casa Minha Vida. Uma outra dificuldade que nós temos encontrado lá, João, na Minha Casa Minha Vida, é a organização dos condomínios, né? E aí eu vou... Por quê? Porque eu fui de modo que são verticalizados, Minha Casa Minha Vida, também é verticalizado aqui. Então, o que acontece? Muitas pessoas vão para as suas unidades e elas precisam compreender que lá elas vão viver em comunidade, como o vice-prefeito falou aqui. E que lá você vai ter despesa de luz em comum, você vai ter despesa de manutenção predial, você vai ter uma série de outros valores que você vai ter que agregar ali. E algumas pessoas têm se negado ao pagamento do condomínio para manter toda aquela estrutura. E aí a gente faz uma chamada ao movimento, não estou dizendo que você não faz isso, mas nós temos a experiência do movimento de população em situação de rua em Salvador, que prepara as pessoas para ir para esse desenvolvimento de Minha Casa Minha Vida. Então é preciso também que a gente se prepare para viver em comunidade, viver num lugar onde vai ocorrer uma série de demandas e regras, certo? E a gente tem feito muito esse debate em Salvador para tentar ajudar os empreendimentos de Minha Casa Minha Vida a se organizarem. Por quê? Porque a política é boa, a política habitacional nós entendemos que é boa. Então a Defensoria Pública quer apoiar essa política para que ela tenha sucesso, para que mais e mais moradias sejam produzidas na Bahia. Em nome do presidente da Câmara, Roberto Melo, saúdo os vereadores, nossa vice-rainha, vereadora Marivaldo, pastor, Rafa, senhor vice-prefeito, colega Capitão Aguiar, e os demais aqui presentes. Senhores, obrigado pela oportunidade. Conceição, senhoras e senhores, realmente é difícil a gente falar quando é um dos últimos e depois precedido de um discurso eloquente desse, da nossa vereadora, e ainda mais que eu não sou uma pessoa de muitas palavras, eu sou muito de ação. Então, o que eu posso vir aqui é para esclarecer a respeito da ação da Polícia Civil, a Polícia Judiciária
nesses eventos, né, de luta por moradia, principalmente. Eu sei que realmente é complicado, essa luta tem uma função social, é a luta dos excluídos, mas tudo isso nós temos que sempre atentar ao princípio da legalidade. É o que norteia somente a administração pública, que norteia nosso trabalho, somente como servidor público. Então, a Polícia Civil, como é conhecido também como Polícia Judiciária, sempre vai estar atenta para a investigação de crimes. Então, no caso dessas situações que ocorrem, mediante denúncia, mediante queixa, representação ou requisição, nós atuamos. Aí vocês questionam qual tipo de crime. Por exemplo, às vezes numa ação legítima, bem representada pelo movimento, ocorre crime de dano, ocorre às vezes crime de ameaça, às vezes ocorre um crime de injúria e outros mais. A Polícia Civil tem que agir, mas isso não é de modo para prevalecer um ou outro. Então, temos uma atuação aqui indistintamente. Qualquer pessoa vítima de crime terá o apoio da Polícia Civil. Então, temos que atentar, que às vezes o pessoal confunde que qualquer tipo de queixa é analisado e é processado pela Polícia Civil. Não, só analisamos crimes. Então, se vocês, ou então como o órgão da Prefeitura, tiver alguma situação de crime, basta notificar a gente e nós instalamos um inquérito policial, ou dependendo da gravidade, um termo circunstanciado para poder apurar esse crime.